Só que o Mota trouxe há pouco a informação sobre as eleições nos Estados Unidos. A gente tem um destaque para trazer para você que acompanha a programação da Jovem Pan News, porque o estado de Iowa realiza hoje o primeiro caucus, que é uma espécie de convenção do Partido Republicano, que é uma ferramenta justamente anterior às primárias, própria das eleições dos Estados Unidos, para escolher o candidato à presidência dentro do partido. Entre os pré-candidatos republicanos, o ex-presidente Donald Trump aparece como favorito nas pesquisas. Ao contrário do voto em cédulas, como em eleições primárias, no caucus é feita uma dinâmica em que somente filiados do partido participam. Eles se reúnem em um local conhecido como precinto, que pode ser uma igreja, uma escola ou um ginásio, onde são separados em grupos, de acordo com o pré-candidato que desejam votar. As primárias norte-americanas vão acontecer no dia 5 de março. A eleição, de fato, acontece no dia 5 de novembro. E é esperado que o principal embate da corrida eleitoral seja entre o atual presidente, o democrata Joe Biden, e o ex-presidente republicano Donald Trump. A última pesquisa, que foi divulgada no dia 7 de janeiro, mostra que os pré-candidatos estão tecnicamente empatados. Biden com 43% das intenções de voto e Donald Trump com 42%. Vou começar com o Roberto Mota. Mota, o que é preciso destacar nessas disputas, agora dentro dos partidos, sempre olhando para as primárias? Você tem algumas considerações a fazer, né? O Trump continua sendo o favorito, mas é o candidato que não pode concorrer de jeito nenhum. Ele é alvo de vários processos, inclusive de processos criminais. No estado do Colorado, a Suprema Corte Estadual tinha mandado retirar o nome dele da cédula de votação das eleições primárias do Partido Republicano. Depois, eles voltaram atrás, porque a Suprema Corte dos Estados Unidos vai examinar esse caso. Outros estados ameaçaram fazer a mesma coisa. Se eu não me engano, no Maine, uma burocrata eleitoral também fez isso, tirou o nome do Trump, com a alegação de que a 14ª emenda da Constituição americana proíbe de ser presidente alguém envolvido em insurreição. Vou traduzir aqui: insurreição é o que a gente chama aqui de atentado ao Estado Democrático de Direito. Só tem um pequeno probleminha nessa história: nenhum dos processos contra Donald Trump o acusa de insurreição. Então, este ano os Estados Unidos vão viver fortes emoções. Pois é, muitas emoções. Cristiano Beraldo, que acompanha esse dia a dia, também monitora a imprensa norte-americana e também o que o povo, o cidadão norte-americano diz nas ruas. Beraldo, qual é a percepção do público, do eleitor norte-americano? Joe Biden e vai enfrentar mesmo Donald Trump? Ou existe essa ideia de que dificilmente a justiça permitirá que Donald Trump dispute essas eleições? Olha, Canhato, eu acho muito difícil que Trump não concorra nas eleições desse ano. Na verdade, nós estamos a menos de 10 meses do dia da eleição. O processo eleitoral começa hoje em Iowa, com grandes desafios e um simbolismo muito grande. Por quê? Primeiro, o tempo não está ajudando, então está muito frio, muita neve, há o risco de muita gente não ir votar. Você, para votar hoje, tem que ser filiado ao Partido Republicano, e isso é muito comum nos Estados Unidos. As pessoas se filiam, não quer dizer que você tem uma vida partidária, mas você se filia para poder participar dessas decisões do partido. E, além disso, o resultado dessa votação de hoje é fundamental não para Trump, mas, sobretudo, para aqueles que disputam o segundo lugar. Porque, se não performarem bem, e essa pressão recai sobretudo no governador da Flórida, Ron DeSantis, o dinheiro vai secar e ele não vai conseguir levar a sua pré-campanha adiante. Então, é preciso, mesmo perdendo para Trump, que é o grande favorito em Iowa, é preciso mostrar força, é preciso mostrar viabilidade de crescimento. Só para vocês terem uma ideia, para essa votação de hoje, os candidatos colocaram mais de 120 milhões de dólares em publicidade só no estado de Iowa. Ou seja,
mais de 600 milhões de reais para essa votação de hoje. Esse é o nível da seriedade das eleições nos Estados Unidos. Dantas, temos um minutinho, seu destaque em relação a esse processo que se iniciou nos Estados Unidos. Em um minuto, Dantas. Eu acho que esse caucus ele vai mostrar a força do Trump dentro do partido, como o nome ia ser indicado, e isso vai projetar também o poder dele em relação a outros estados. Isso vai criando um problemaço, né, diante daquilo que o Mota mencionou, dessas tentativas de retirá-lo da campanha. Vamos aguardar, vamos ver o desdobramento disso, mas vai complicando para esta narrativa política que pretende retirá-lo das eleições. Eu vou retomar um assunto das eleições norte-americanas, campanha eleitoral, decisão dos partidos para escolherem os seus candidatos. Agora, Cristiano Beraldo, pensando em uma campanha com os postulantes à cadeira de presidente dos Estados Unidos entre Joe Biden e Donald Trump, o quanto os episódios do dia 6 de janeiro, a invasão ao Capitólio, devem mexer com essa campanha eleitoral e quanto isso acaba prejudicando Donald Trump? Ele tem telhado de vidro, não? Não vejo ele hoje com telhado de vidro, não. Eu acredito que Trump vai confirmar a sua indicação pelo Partido Republicano. Não vejo uma condição dos processos aos quais ele responde se transformarem numa justificativa para chamar essa emenda constitucional que o impeça de participar das eleições. O Mota lembrou muito bem, não há um casamento entre as acusações que ele recebe com essas decisões que foram tomadas aí claramente por motivos muito mais políticos do que legais. Agora, o interessante de se ver vai ser contra quem ele de fato vai disputar. O Instituto Gallup publicou uma pesquisa indicando que 52% dos americanos colocam Robert Kennedy Jr. como favorito das eleições. Olha que loucura! E eu ainda sou da opinião que Biden sequer vai disputar essas eleições porque a sua derrota ficará muito evidente e não há razão para o Partido Democrata e o próprio Joe Biden embarcarem numa viagem que pode resultar numa mancha bastante profunda à biografia de Joe Biden e ao próprio Partido Republicano. Você, Mota, você abriu um sorriso quando o Instituto Gallup apontou um nome diferente daquele que a gente tem tratado há tantas semanas, né? Olha, eu estava vendo um artigo, eu não cheguei a ler o artigo, dei só uma olhada, de um famoso cientista político britânico, comparando essa eleição americana com um desenho animado que passava muito tempo. O Cristiano Beraldo não deve lembrar, não é da época dele, nem você também, Caniato, mas o Dantas talvez lembre, chamado de Corrida Maluca. Vocês lembram disso, o desenho animado? Penélope Charmosa, claro que sim. O Dick Vigarista, Penélope Charmosa, o Calhambeque dos mafiosos, lógico que lembro. É esse. E o que as pessoas às vezes não conseguem entender, a gente que a gente que mora aqui no Brasil, né? Os Estados Unidos são um país único. Os Estados Unidos têm um conjunto de regras, de leis, que nem sempre é trivial para a gente entender. Muita gente não sabe. Os Estados Unidos já teve, em 1920, um candidato à presidência da República que estava preso. O nome dele era Eugene Debs. Ele era presidente do Partido Socialista Americano. Ele estava preso porque tinha feito, vejam vocês, fez um discurso protestando contra o envolvimento americano na Primeira Guerra Mundial, foi preso por isso, se candidatou à presidência da República e teve 1 milhão de votos. Então, nos Estados Unidos, o fato do sujeito estar preso não impede que ele seja candidato à presidência da República. A única coisa que impede, segundo a 14ª emenda, é se ele tivesse envolvido em uma insurreição. Então, a democracia americana é um pouquinho mais complicada do que a gente acha aqui na nossa extremamente simples democracia brasileira.
Ô Mota, só para te agradecer o elogio aqui em referência à minha idade, mas eu infelizmente sou mais velho que o Dantas. Eu vou deixar para o Dantas responder essa. Emenda, Dantas. Tem certeza? Não parece, hein? Eu sou de 77. Eu também, mas eu sou de junho. Então você é 2 meses mais novo, mais velho que eu. Então assistiram muito Corrida Maluca em algum canal, provavelmente, né? Dantas, suas considerações também, por favor. Não, eu acho que, assim, eu não vejo, não sei se o Beraldo concorda, mas eu não vejo uma alternativa ao Biden no Partido Democrata. Eu acho que ele é o candidato. Se que vai perder, bom, depende, né? Se realmente a candidatura do Trump vai vingar. E aí, falando em pesquisa, né, o que surpreende é justamente o apoio ao Trump. Ele, do ano passado para esse ano, ele só vem aumentando. Então, aqueles eleitores americanos que, de alguma maneira, ficaram com o pé atrás das denúncias, com a história do Capitólio e tal, eles começaram, e diante da realidade da própria gestão do Biden, né, com todos os seus problemas, aqueles que não têm a convicção, começam a definir o seu voto. Então, isso torna essa eleição, talvez ainda mais desafiadora do que a última. Vai ser muito interessante realmente a gente acompanhar o desdobramento. E vamos ver a partir do caucus lá no Iowa para entender como é que vai ser. Pois no caso dos republicanos especialmente. Perfeito, perfeito. Quero agradecer a nossa audiência que também tem colaborado, dizendo que a Corrida Maluca passava nos anos 90 também. Eles estão lembrando do Muttley, que era o cachorro do Dick Vigarista, que ele dava muitas risadas, inclusive. Poxa, obrigado pela colaboração. A audiência também ajudando a gente aqui no programa.